Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde para Sandro Rodrigues na nossa técnica e para Dido Montenegro em nossa companhia. Muito boa tarde para a grande audiência da Cultura Informa. Muito boa tarde, professor. Vamos hoje fazer um comentário um pouco mais didático, não no sentido de dar aula ou qualquer coisa semelhante, mas só para arrumar o raciocínio daquilo que está acontecendo no que mais importa nesse momento no noticiário político do Brasil, que é a sucessão presidencial e, em particular, esta sucessão presidencial do ano que vem, agora com uma figura nova no cenário e que precisa ser analisada em suas dimensões eleitorais e políticas, que é o Sérgio Moro. Então vamos primeiro colocar didaticamente qual é o quadro e vamos pegar nesse quadro só um pedaço, que é o pedaço que nós vamos chamar conservador de direita. Porque pode haver um conservador de centro, assim como existe conservadores mais à esquerda. Conservador é aquele que não quer mexer no sistema econômico, no sistema capitalista, mas quer mexer em alguns aspectos que diferenciam um grupo de outro. Um grupo conservador mais radical, um grupo conservador mais aberto, mais liberal e por aí vai. Mas não é isso que a gente vai tratar. A gente vai dizer só uma coisa, que tanto Bolsonaro, em momentos diferentes, separados anteriormente e depois juntos dentro do governo, eles serviam ao mesmo interesse conservador de direita. Ou seja, é o interesse de direita dos grandes grupos econômicos do Brasil. A gente pode citar o grupo compacto dos bancos particulares, das corretoras de valores, das grandes siderúrgicas, dos grandes grupos da comunicação, dos grandes grupos da produção industrial, como é o caso da Ambev, por exemplo, a produtora de cerveja, cujo dono é uma pessoa riquíssima. Então, a gente pode chamar de poder econômico exatamente esses grupos que têm realmente dinheiro. Não é gente que tem conta, nem gente que tem fama, nem gente que a gente chama de rico. É gente que tem dinheiro. Pode encher a boca. Dinheiro. Bilhões de reais. Que são essas pessoas do poder econômico que hoje elas apitam, elas controlam, elas impõem a sua presença de dinheiro no judiciário, no legislativo e particularmente no executivo. Bolsonaro teria caído sem o apoio dessas pessoas. Bom, então esse poder econômico, esses grupos muito grandes que têm muito dinheiro e que podem financiar a gente para se candidatar, para ter mandato, pode financiar campanha nacional, pode financiar pesquisas de alta qualidade, pode financiar até interferência de empresas do exterior aqui na política local e grupos econômicos de fora também influenciando aqui, todo mundo junto. Eles têm um único e exclusivo interesse: manter em alta seus ganhos. Não é manter aquilo que ganharam. Então, se o dono da Ambev ganhou 50 bilhões de reais, e esse é um patrimônio que ele já tem, já conta com ele para ele, ele quer 51, 52, 50 e 10, 50 e 20 e 50 e 30. Então esse poder econômico só quer dinheiro. Aí para que é que o poder econômico se mete na política? Ele se mete na política para poder ganhar mais dinheiro. Por exemplo, esse grupo conseguiu a independência do Banco Central. O Banco Central está aumentando os juros. Então esse grupo do dinheiro é justamente aquele que mais compra títulos do governo que são afetados pela alta dos juros que o Banco Central determina. Então, se o Banco Central determina o aumento da taxa de juros, essas pessoas passam a ganhar dinheiro automaticamente sem dar um prego numa barra de sabão. Só aquele dinheirão que eles já têm que sobrou, eles aplicam no título do governo. O Banco Central, que é comandado por um cidadão que foi do Banco Santander, ou seja, de um banco particular, desses bancos também que fazem parte do poder econômico, embora seja um banco espanhol, mas ele está conectado, ligado nesse interesse, ele quer que suba a taxa de juros. Então, esse ex-presidente, aliás, esse ex-diretor do Banco Santander, que agora é o presidente do Banco Central,
Ele vai lá, aumenta os juros e aí todo o pessoal do mercado financeiro ganha. Ganha o poder econômico, muito dinheiro, porque tem muito dinheiro aplicado, ganha até o pequeno aplicador de dinheiro e ganha o corretor, porque você só pode aplicar através de um banco ou de uma corretora. Então eles ganham uma comissão aí dentro. Então veja como a coisa funciona. Então, qual é o interesse do poder econômico nesse caso? Ganhar dinheiro. E qual é o interesse dele no governo do Banco Central? Que o governo central, do Banco Central facilite para ele ganhar dinheiro. A mesma coisa é a presidência da República. Então eles estão mantendo Bolsonaro, porque Bolsonaro possibilita aos ruralistas a invasão de áreas e áreas da Amazônia que pertencem aos índios ou estão soltas lá sem ninguém, e os caras entram lá com 3 ou 4 intenções. As 3 mais conhecidas são desmatar tudo para pegar madeira boa, vender no exterior, a madeira de alta qualidade, particularmente o mogno e outras madeiras de alta qualidade. Segundo, abrir pasto para botar gado lá dentro e vender carne ao exterior também para ganhar em dólar, sendo que o Brasil tem um dos dólares mais altos do globo terrestre, foi a moeda que mais se desvalorizou do mundo sob o governo Bolsonaro. Então veja que quando o dólar sobe para o cara vender a carne em dólar, quem está ganhando é o grupo econômico do agronegócio, que é outro também importante, que eu não citei, mas ele é tão grande quanto o Bradesco, Itaú, o Real, o Real não, que é o Real é a moeda, o Banco Central, qualquer instituição dessa, ele é importantíssimo. Então, o agronegócio está lá ganhando dinheiro, porque Bolsonaro diz que a Amazônia é terra de ninguém. Outra coisa é a mineração, o garimpo, que agora a gente está vendo o garimpo avançando e os caras estão correndo, né? Para desmatar, para fazer tudo ligeiro, para ganhar o máximo possível, porque eles não sabem quanto tempo Bolsonaro dura. E agora, quando o Moro entrou, aí chegou a hora da gente entender o que é que acontece. Moro serve ao capital americano. Notem que ele, antes de entrar na Operação Lava Jato, ele foi treinado e participou de várias missões, entendimentos, palestras, congressos, o Diabo a 4 com os americanos. Depois que ele saiu do governo Bolsonaro, ele foi trabalhar, muito bem pago, por um escritório dos americanos, lá em Nova York, que é um escritório que se ocupa em botar lá dentro espiões, ex-agentes do governo, advogados interessados em determinados esquemas econômicos internacionais. Ou seja, Moro começou entrando pela mão do capital americano e depois de que saiu do governo de Bolsonaro, botou a mão no dinheiro também, recebendo um contrato para coisa que ele não sabe fazer, que é advogar. Ele sempre foi juiz, nunca foi um advogado brilhante e também foi um juiz medíocre e um juiz parcial, como todo mundo sabe. Um juiz ladrão, no dizer de alguns assim mais radicais. Mas Sérgio Moro agora está na competição, servindo aos interesses americanos e, naturalmente, com a simpatia dos grupos financeiros americanos. Por exemplo, aqueles que estão vendendo produtos de empreiteira, como é o caso da Halliburton, que tomou o lugar da Odebrecht, que quebraram a Odebrecht para poder empresas como essa Halliburton e outras entrarem aqui, e grupos que estão distribuindo petróleo, como é o caso da Exxon, é o caso da Chevron e da British Petroleum, que é a inglesa, a Shell, que são todas elas que entraram aqui, todas depois de Bolsonaro e depois do trabalho da Lava Jato em quebrar tudo quanto fosse braços da Petrobras que pudesse até refinar petróleo. Eles pararam de refinar petróleo para poder comprar gasolina pronta aos americanos desses fornecedores que a gente está falando. E qual é o interesse desses caras? Ganhar $1 bilhão, 3 bilhões de dólares, 30 bilhões de dólares, 500 bilhões de dólares que eles puderem pagar. Para isso, o que eles fazem? Aumenta o preço da gasolina. Criam uma política de preço que passa muito dólar para ele, muito dinheiro eles estão ganhando às custas da gente. Para que é que esse pessoal quer Moro no poder? Para que ele facilite isso. Se Moro, por acaso, tomar todo o voto de Bolsonaro e for o candidato, eles votam em Moro. Todos votam em bloco, até os de Bolsonaro. Se Bolsonaro continuar como está e parece que vai se manter estável, vai cair um pouco, como já caiu, mas vai ficar estável e disputar, ele sai de Moro e vota em Bolsonaro no segundo turno, na boa. Porque tanto um quanto o outro fazem o jogo do poder econômico. É aqui que a gente queria chegar. Não que a gente quer chegar porque o comentarista quer. É porque isso é o fato, isso é a realidade. Então, que cada um de vocês analise a partir desse ponto e se proponha a uma coisa. Eu vou contestar, vou derrubar
esse argumento do comentarista Rui Lira, que não é só dele, é de mais gente. Mas eu vou derrubar esse argumento. Aí vocês pesquisem, analisem, estudem, vejam como é que Bolsonaro se conduziu no governo, como é que Moro se conduziu enquanto estava lá dentro. Vejam só, quando o Moro estava lá dentro, ele nunca reclamou nada de Bolsonaro. Estava tudo bem. Por quê? Porque ele aguardava ou ser ministro do Supremo e depois ser candidato a presidente, traindo Bolsonaro, ou crescer tanto como ministro lá dentro que ficasse fazendo sombra a Bolsonaro, porque ele era o homem do combate à corrupção, embora ele é um cara que só combate corrupção de um lado. Está aí o Temer, está aí Aécio Neves, está aí Zé Serra e tantos outros que tinham culpa no cartório e ele sabia e ele passou a mão. Tem gravações dele dizendo: a gente não pode milindrar Fernando Henrique Cardoso, não pode atingir fulano, que é um corrupto, mas está ligado a ele. Ele não disse assim, mas a gente sabe que a coisa foi assim. Então partam desse princípio e procurem derrubar essa argumentação que eu estou levantando. Vocês farão favor a vocês, farão favor ao Brasil e darão um voto mais consciente. E se derrubarem o meu argumento, que beleza, eu vou aprender com vocês. Vocês vão me ensinar o caminho das pedras. Isso eu já repeti aqui, agora eu estou fazendo a proposta ainda mais clara. Então minha afirmação é a seguinte: Moro e Bolsonaro são farinha do mesmo saco. São dois lados da mesma moeda. Cara ou coroa, para onde cair, eles estão servindo ao poder econômico. Eles não têm autonomia, não têm qualificação, não têm competência, não têm ética, não têm preparo, não têm a menor capacidade de serem presidente da República. Mas poderão ser eleitos se depender do grande capital e dos grandes grupos econômicos que sabem que se um dos dois estiver na presidência, eles vão continuar lavando a égua, enchendo a tampa de dinheiro, ganhando muito mais como sempre fizeram. Essa é a minha afirmativa. Os dois são farinha do mesmo saco. Isso não é nenhuma ofensa, porque a gente sabe que farinha é coisa boa. Eu só estou dizendo que eles são iguais. Eles são semelhantes. E estou dando uma frase, uma palavra que todo mundo compreenda. É só essa clareza. Não quero ofendê-los, porque como cidadão, tanto o Bolsonaro quanto o Moro têm todo o direito de ser candidato a presidente da República. Agora, eu tenho toda a obrigação, como comentarista, de mostrar a vocês que os fatos me dizem que eles só servem ao poder econômico. Consequentemente, eles não vão se preocupar com o povo, com a fome, com o desemprego, com a falta de assistência à saúde, educação ou qualquer item desse. Isso não é problema para eles. Esses problemas eles resolvem com a demagogia, com a polícia e com a opressão também econômica. Eles resolvem esse problema desse modo. Por quê? Porque eles acreditam que o capitalismo é isso. Acreditam que o governo serve para isso. Acreditam que botando dinheiro na mão dos capitalistas a coisa rola, anda muito bem e os homens de bem vão ficar muito felizes. É nisso que eles acreditam. Agora, se você tiver certeza e tiver argumentos que possam desmanchar isso, por favor, entre em contato, mande alguma coisa pelo WhatsApp, fique à vontade, porque o nosso interesse aqui é levantar a bola da conversa para a gente poder fazer um jogo e ver de onde é que a gente tira proveito. Se vocês tiverem uma verdade para acrescentar, ótimo. Se não tiverem e ficarem calados, eu vou entender que não tem contra-argumento e vou continuar pensando do jeito que eu estou pensando. Um abraço. Muito boa tarde, é isso que fica para a reflexão do ouvinte da Cultura em Forma e vamos papear agora com André Santiago e Dido Montenegro. Opinião é na Cultura, primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura em Forma, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 49. 1h49 em Caruaru. A gente vai ler as mensagens dos ouvintes, a gente até pede desculpas aos nossos ouvintes, infelizmente não dá para ler todas. Por exemplo, algumas ficaram de Davi Cardoso, algumas de Rui Lira, provavelmente a gente não vai conseguir ler todas, Dido, mas a gente vai ler as que são possíveis. Por exemplo, aqui do Pedro Neto, está dizendo o seguinte: se caso Bolsonaro não consiga renovar o seu mandato, próximo presidente terá alguma dificuldade em tirar os militares dos ministérios e cargos comissionados, ou pode ser que tenha alguma resistência da parte deles, professor Rui? Provavelmente haverá resistência, porque quando você localiza na história do Brasil, na história recente, a formação da candidatura de Bolsonaro, aquele momento, por exemplo, em que o Exército Brasileiro, através do seu ministro, acho que foi o Vilas Boas, abriu as portas da AMAN, da Academia Militar das Agulhas Negras, para que Bolsonaro entrasse nas salas de aula até, ou nas solenidades, e fizesse sua propaganda já
como futuro candidato. Isso foi lá atrás. Eu não posso precisar a data aqui, mas é alguma coisa bem atrás. Bem em 2009, sei lá que coisa semelhante, quando já estava se montando esse esquema da candidatura de Bolsonaro. Eu vou pegar essa data depois, prometo a vocês, mas eu li isso, vi o relato de pessoas confiáveis, são pesquisadores, professores universitários brasileiros de gabarito que conhecem o assunto e disseram isso. Então, se a candidatura de Bolsonaro partiu realmente de uma fatia do Exército brasileiro, basicamente do Exército, mas que também tem ramificações na Marinha e na Aeronáutica, e esse pessoal formou um bloco, como se fosse um partido militar, para colocar no poder Bolsonaro e derrubar Lula, porque lembrem que a candidatura de Lula morreu de verdade quando o general Vilas Boas passou um WhatsApp dizendo que, de certa maneira, que as Forças Armadas não tolerariam uma decisão do Supremo Tribunal Federal a favor da pessoa de Lula como possível concorrente ou candidato, qualquer coisa assim. Então, se a candidatura partiu disso, se Bolsonaro é um militar que rende homenagem também às próprias Forças Armadas e se sustenta nelas, é lógico que ele, quando botou para dentro do Ministério da Saúde, onde alguns até se notabilizaram por serem corruptos, né, militares da reserva e alguns da ativa, que estão sendo investigados ainda a partir da CPI. Então, se ele botou esse povo todo para dentro do governo, colocou nos cargos de confiança, eles não vão querer deixar de ganhar aquilo que já ganham e que houve aumentos substanciais que Bolsonaro deu, uma aposentadoria privilegiada com o dinheiro inteiro, só praticamente militar, político e juiz tem isso no Brasil, se aposentar com salário integral. A gente, como eu mesmo, me aposentei proporcional, perdendo dinheiro, porque eu estava com medo da reforma de Fernando Henrique e me aposentei até antes do tempo com medo de perder mais do que perderia se eu esperasse. Mas se eu fosse militar, não. E agora com Bolsonaro, não. Eu sabia que estava garantido, porque tem uma lei que eles criaram um esquema para os caras ganharem dinheiro. Então eles não vão querer deixar a aposentadoria boa, o nome, de qualquer modo, de ser coronel, ser qualquer coisa das Forças Armadas, que é honroso para qualquer um, e ter um dinheiro extra ganhando do cargo comissionado dentro do governo. Então eles vão resistir. Não sei se vão tentar golpe, até que ponto vão, mas vão resistir, vão. São mais de 7 mil dentro do governo e outros tantos comandando tropa lá fora também, com importância, com poder. E agora veja as chapas que estão se montando. Bolsonaro ainda não disse a que veio, mas se Bolsonaro chamar um civil para o lugar de Mourão, como ele já está insinuando que vai colocar um civil no lugar de Mourão, que é general, ele, Bolsonaro, é o militar da chapa. Ele está na cabeça da chapa porque ele se orgulha de ser capitão do Exército, embora saiu do Exército naquelas condições que a gente conhece. Não é? Insubordinado, irresponsável, mentiroso, conspirador, terrorista, tudo isso. Foi como ele foi visto por muita gente na tropa, inclusive por generais. Enxergavam ele assim, além de achar que ele tem uma cabecinha limitada, vamos ser delicados com ele. Cabecinha estreita. Pois bem, então Bolsonaro será o cabeça de chapa, ele é um militar, é um cara que tem ligação com os milicos, né? Sem ofensa também, com os militares, vamos repetir a palavra correta, sem usar a palavra pejorativa. Então ele tem contato com esse pessoal, ele será o militar na cabeça e o civil na vice. Se Moro se candidatar e, como está anunciado, Santos Cruz, que é um general da reserva e se filiou ontem ao Podemos, que é o mesmo partido de Moro, se Moro sair com essa chapa, Moro e Santos Cruz, será a mesma coisa sendo diferente, como dizia meu professor Adérito, de saudosa memória. É a mesma coisa sendo diferente. Por quê? Será um vice militar e um civil na cabeça. Para vocês verem como é farinha do mesmo saco. Pois é. A mesma coisa. Mas eles vão resistir. Mensagem do Walter está dizendo o seguinte: boa tarde a todos. Professor Rui, estão desenterrando a história de... Perdão. Não, vamos fazer o seguinte, vamos aqui, vamos rapidinho aqui, daqui a pouquinho o André retoma aqui essa mensagem. Deixa eu mandar um abraço para a Melry Silva, está acompanhando a gente, demonstrando aqui o seu apoio ao presidente Bolsonaro. A gente tem aqui mensagem também de Anne Brito Cabral, que diz que o ministro Paulo Guedes, né, está ganhando mais dinheiro do que antes, né, de entrar na política, mas é por mérito. Enfim, a opinião aqui da nossa ouvinte Anne Brito. Não é? Tem mais aqui, um abraço para Maria Luciane, também está acompanhando a nossa programação, diz aqui que tenta não contestar, professor, né? Tento não contestar, professor, mas
que a esposa de Moro chegou a dizer que Moro e Bolsonaro eram um só. Olha para aí. Perfeito. O ouvinte tem a memória boa. Nós também. Né? Nesse caso, pelo menos. Né? A gente não se lembra de tudo, mas ela disse isso perfeitamente. E depois sentou o pau em Bolsonaro quando Bolsonaro não fez o que Moro queria. Assim como o Moro disse que Bolsonaro era corrupto, indiretamente. Porque disse que o governo dele e ele não combatiam a corrupção, por isso ele ia sair. E Bolsonaro disse que ele, Moro, era um picareta, era um desonesto, porque ele só estava lá querendo o cargo do Supremo Tribunal Federal e traiu ao próprio Bolsonaro quando fez um bocado de estripulia com a Polícia Federal e alguns esquemas para derrubar Bolsonaro. Derrubar, que eu digo, nesse sentido de trabalhar contra. Então, eles se merecem, são iguais, e isso ajuda a justificar o nosso argumento de que é farinha do mesmo saco. Aqui a mensagem do Walter, retomando, ele está dizendo o seguinte: professor Rui Lira, estão desenterrando a história de Adélio Bispo, visando usar essa farsa que elegeu essa BF que está no poder. Aí ele pergunta, o que o senhor acha disso? É cedo para a gente saber qual é a estratégia que está por trás. Porque se é a Polícia Federal, que vai investigar o caso de Adélio, das duas, uma. Se for uma facção a favor de Bolsonaro dentro da Polícia Federal, ela vai querer jogar isso nas costas do PT. Eles vão inventar, vão achar um jeito de dizer que foi Lula que deu a facada em Bolsonaro. Pode ter certeza. Porque esse pessoal não tem limites, não respeita os fatos e estão sentindo uma barra pesadíssima. Agora saiu uma pesquisa do IPESP que confirma todas as demais. E ainda traz uma notícia muito ruim para Bolsonaro. Enquanto o Lula se mantém lá entre os seus 40 e 45, que é o que ele sempre tem no primeiro turno, ele que estava com quase 30 e com quase 25, agora perde 3 pontos, e os 3 pontos vão para quem? Para Sérgio Moro. Porque tem gente agora tirando uma onda, tirando uma pose, que é uma coisa ridícula até, de que se enganou com o Bolsonaro. Gastaram 3 anos para descobrir, 4 anos, né? Porque Bolsonaro estava em campanha bem antes. Então gastaram 4 anos para descobrir que houve um erro com o Bolsonaro, aí vão para uma coisa muito melhor, um cara que parece que sabe usar os talheres, não sabe falar direito, né? Fala conja em vez de cônjuge. E aquilo que ele perguntou, aquelas coisas ridículas que a gente viu em depoimentos, mostra que a inteligência dele também é curta. Esse juiz que entra em vestibular de cruzinha, decora muita coisa e não aprende bolhufas, porque para aprender tem que continuar estudando, pensando, etc. E não sendo picareta. Você, para ser picareta, não precisa estudar, basta ser esperto para saber com quem deve falar, a quem deve homenagem e com quem deve se compor para poder subir na vida. E Moro é esse tipo. Ele entrou nesse esquema porque até com o Bolsonaro ele compôs. Vocês lembrem que ele um dia encontrou o Bolsonaro no aeroporto e ignorou o Bolsonaro. E Bolsonaro já era apontado, ou era candidato ou já era apontado como candidato. E Moro passou por cima, para usar uma expressão mais decente aqui no rádio, porque a gente tem que respeitar os ouvintes. Mas passou por cima de Bolsonaro. Então Moro tem tantas ambições quanto as de Bolsonaro. E nesse caso, Moro tirando o voto de Bolsonaro, isso deixa os caras apavorados. Então eles vão atrás de qualquer coisa que eles possam jogar em cima do PT. Então podem pegar essa história da facada de Adélio e colocar. Agora, se for uma facção da Polícia Federal, daquelas que foram ligadas lá atrás a Moro, de coração, umbilicalmente, eles vão aprontar alguma coisa contra o próprio Bolsonaro. E vai ter quem divulgue. Vai ter um antagonista, vai ter a Rede Globo, vai ter alguns jornais como a Folha de São Paulo que já estão alinhados com a candidatura de Moro. E aí a vaca vai tossir. Só não vai tossir para o PT, porque isso é uma briga deles. Essa briga é lá dentro. Entre um lado da direita e outro lado da direita. Moro e Bolsonaro, que são uma coisa só e os dois querem a mesma coisa. Só que só tem uma cadeira de presidente. Então eles vão brigar, é a briga de foice no escuro. Então a coisa vai acontecer nesses termos. Professor Rui, a gente agradece a sua participação, deseja boa tarde, bom final de semana e até terça, Rui. Eu fico feliz quando vocês agradecem, que provavelmente a gente fez alguma coisa boa, né? Sem dúvida. É só uma brincadeira de fim de semana, André Santiago, para desejar a você o melhor fim de semana da sua vida, também a Dido Montenegro, um excelente período de descanso, que às vezes, embora que jornalista, né? A gente sabe, né, André? Nunca desliga. É feito aquele slogan da Globo News, né? Isso.
André Santiago e Dido Montenegro nunca desligam. Nem Sandro Rodrigues, está sempre ligando aí a gente com a grande audiência da Cultura Informa. Boa tarde, muito obrigado. Um grande abraço a Caruaru e vamos continuar na pesquisa, na análise e no nosso contato de diálogo, de entendimento, de respeito ao nosso ouvinte para discutir as ideias que interessam ao Brasil e a todos nós como seres humanos. Boa tarde. Forte abraço, professor Rui. Ótimo final de semana.